Olá, o meu nome é Kátia Catita, sou terapeuta da fala no Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Criança e do Adolescente do Hospital da Luz, Lisboa, e no Centro de Tratamento de Gaguez. Quero começar por agradecer a oportunidade de apresentar este caso clínico e de falar sobre gaguez do desenvolvimento, uma perturbação do neurodesenvolvimento por vezes esquecida. Venho apresentar o caso de uma criança do sexo feminino que chegou à consulta aos 3 anos e 9 meses por apresentar alterações da fluência do discurso com início há 2 meses. Foi realizado o levantamento da história clínica com destaque para as alterações do padrão de sono e comportamento, nomeadamente agitação motora e dificuldades de autorregulação emocional, com birras frequentes, embora de recuperação rápida. Nos antecedentes familiares, destaca-se o facto do pai ser uma pessoa que gagueja, sem outras perturbações de caráter heredofamiliar. Na avaliação realizada, observou-se um discurso caracterizado pela presença de comportamentos primários com duração significativa, assim como de comportamentos secundários de fuga e, sobretudo, de evitamento, aumentando assim a gravidade da gaguez. Na avaliação formal da linguagem oral, os resultados foram indicativos de um perfil homogéneo, com competências de compreensão e expressão dentro da média esperada para a faixa etária. Não existiram dúvidas em relação ao diagnóstico de perturbação da fluência com início na infância e gaguez, segundo o DSM-5, ou gaguez do desenvolvimento, ficando o perfil comportamental em vigilância e monitorização em consulta de pediatria do neurodesenvolvimento pelas dificuldades de atenção, concentração, persistência na tarefa e agitação motora. Foi iniciada a intervenção indireta e após 20 consultas foi realizada a reavaliação do perfil com registro de evoluções significativas. Foi iniciado o processo de follow-up e à data, 1 ano e 6 meses depois, ainda que não se observem comportamentos de gaguez há cerca de 5 meses, mantém-se a monitorização do caso. Trago este caso por ser um caso atípico, uma vez que a criança chegou à consulta quando se encontrava a gaguejar apenas há 2 meses, tendo sido realizada uma avaliação e intervenção precoces, o que favoreceu o prognóstico, o que infelizmente não acontece muitas vezes, uma vez que apesar da gaguez ser uma perturbação do neurodesenvolvimento complexa, com vários estudos a destacar as alterações na estrutura e funções cerebrais, é muitas vezes esquecida, o que não pode acontecer, uma vez que a gaguez não é rara nem é simples. A perturbação da fluência com início na infância, gaguez ou gaguez do desenvolvimento, caracteriza-se por interrupções ou desfluências atípicas no discurso, de natureza involuntária, durante as quais a pessoa que gagueja tem uma sensação de perda de controle, surgindo reações comportamentais, cognitivas, emocionais e fisiológicas. A gaguez é caracterizada por uma grande variabilidade, podendo existir momentos em que não se observam comportamentos de gaguez, razão pela qual muitas vezes a avaliação e a intervenção são adiadas, prejudicando o prognóstico. É estimada uma incidência de 5% e uma prevalência de 1% na população em geral. No entanto, esta prevalência é maior em crianças com outras comorbilidades dentro das perturbações do neurodesenvolvimento, sendo por sua vez estas comorbilidades muito frequentes. No estudo do ano 2020, os resultados permitiram identificar que 60% das crianças que gaguejam têm pelo menos uma comorbilidade, sendo a mais frequente a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Estes dados são importantes porque a comorbilidade com outras patologias, para além de ser frequente, condiciona a intervenção e, consequentemente, o prognóstico. Algo a destacar também nestes números é que, ainda que muitas crianças tenham um bom prognóstico, em 20% dos casos a gaguez persiste para a idade adulta. É muito importante saber que esta persistência está associada a fatores de risco e que devemos procurá-los ativamente quando surgem preocupações associadas à fluência. Estes fatores de risco são o sexo, a existência de história familiar de gaguez, presente em cerca de 60% dos casos, a idade em que surgiu a gaguez e o tempo que passou desde o seu início, a sua consistência e o temperamento da criança, a existência de comorbilidades, o tipo de disfluências e a consciência e preocupação da criança e preocupação dos pais ou cuidadores. Em relação à intervenção, quero apenas destacar que esta deve ter como objetivo não só aumentar a fluência, mas também promover e aumentar competências comunicativas saudáveis, devendo sempre existir um trabalho centrado na família e na criança. Por fim, quero deixar 2 mensagens finais muito importantes. Devemos valorizar sempre as preocupações dos pais, mesmo que a criança não gagueje na nossa consulta, e encaminhar para a avaliação, caracterização e intervenção todos os casos, mesmo que a intervenção inicialmente passe por uma abordagem mais centrada na família.
Tendo em conta a elevada percentagem de casos em que existe comorbilidade com outras perturbações do neurodesenvolvimento, deve ser realizada uma avaliação multidisciplinar. Muito obrigada pela vossa atenção.